Disruptores endócrinos ameaçam o desenvolvimento dos meninos. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é ao mesmo tempo muito delicado e bem urgente. Temos aqui uma série de pesquisas, alertas de especialistas como a doutora Paula Campuzan, e todas apontam para a mesma direção. Uma crise silenciosa que está afetando o desenvolvimento dos meninos. E o ponto de partida é um aumento, sabe? Um aumento bem documentado e francamente alarmante de casos de micropênis. E a ciência diz que, na maioria das vezes, a origem nem é genética. E é aí que a análise começa a ficar complexa. Porque, se não é genético, a suspeita cai onde? No ambiente. As fontes que a gente analisou constroem um argumento muito forte de que a causa está em substâncias químicas comuns. Coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia, que a gente encontra em casa, na comida, nos brinquedos. Os chamados disruptores endócrinos. Certo, vamos analisar isso então. A ideia aqui não é criar pânico, né? É mais entender essa conexão. Traçar essa linha entre esses produtos e o impacto real, não só no corpo, mas na mente de uma criança. Exatamente. A nossa missão é entender as evidências, separar o que é fato do que é alarme e ver o que as fontes propõem como caminho. É uma conversa sobre biologia, psicologia e, no fundo, sobre como proteger as novas gerações. Perfeito. O objetivo é a conscientização informada. Entender o mecanismo por trás do problema é o que dá o poder de agir. Entendi. Então, o ponto de partida das fontes parece ser esse alerta físico, quase um sintoma de algo invisível. O que exatamente os dados mostram? Os dados mostram um aumento estatisticamente significativo na incidência dessa condição. Nas últimas décadas, principalmente, o que antes era visto como uma anomalia rara está se tornando mais comum. E a principal linha de investigação são eles, os disruptores endócrinos. Que é um nome técnico, né? É um nome técnico, mas a ideia é simples. São moléculas que bagunçam, que desregulam o nosso sistema hormonal. E onde elas estão? Porque ambiente é uma palavra muito ampla. As fontes são bem específicas. Elas apontam alguns vilões bem conhecidos. Primeiro, plásticos com bisfenol A, o BPA, e fitalatos. Hoje a gente vê muito produto livre de BPA, mas os fitalatos, que dão aquela flexibilidade para o plástico, ainda estão em todo lugar. Embalagens, cosméticos. Exato. Embalagens de alimentos, brinquedos, até piso de vinil. Quer dizer que o problema pode estar literalmente no brinquedo que uma criança pequena põe na boca? Exatamente esse o ponto. Outra fonte grande de exposição: pesticidas usados na agricultura. Os resíduos ficam nos alimentos. E, por fim, os alimentos ultraprocessados. Ah, esses englobam tudo. Tudo. Vêm em embalagens plásticas e são cheios de conservantes aditivos, muitos com atividade hormonal. Certo. Então temos esses químicos entrando no corpo. Como eles causam esse dano tão específico no desenvolvimento masculino? Qual o mecanismo? O mecanismo é quase uma sabotagem biológica, sabe? Nosso sistema endócrino funciona com hormônios que se encaixam em receptores. Tipo uma chave na fechadura. A testosterona tem as fechaduras dela para sinalizar o desenvolvimento genital masculino. Ok. O que os disruptores fazem é, eles imitam ou bloqueiam essas chaves. Uma molécula de ftalato, por exemplo, pode se encaixar no receptor de testosterona e impedir que o hormônio de verdade funcione. Ah, entendi. Então ela ocupa o lugar. Ocupa o lugar ou então interfere direto na produção da testosterona. Ou seja, o corpo do menino está pronto para receber as instruções, mas os mensageiros estão sendo interceptados ou trocados por impostores. É uma analogia perfeita. O resultado é que um processo biológico crucial que depende de sinais precisos na hora certa é prejudicado. E isso conecta a gente a um quadro maior. Que é o do livro Countdown, da doutora Shanna Chu, que você mencionou. Exato. É um trabalho monumental. Ela fala de uma crise global de fertilidade. A doutora Chu documenta uma queda de mais de 50% na contagem de espermatozoides em homens de países ocidentais nos últimos 40 anos. 50% é um dado chocante. Muito. E ela liga essa queda diretamente à exposição a esses mesmos produtos químicos. O argumento dela é que o problema do desenvolvimento genital nos meninos hoje
e a queda na fertilidade nos homens adultos são duas faces da mesma moeda. Nossa, É um ataque químico ao sistema reprodutivo masculino que vem acontecendo há gerações. isso é assustador. Coloca o problema numa escala muito maior. Não é um caso isolado, é um sintoma de uma tendência. E o que me chamou a atenção nas fontes é que o impacto vai muito além do físico. É como se esse primeiro dominó, o biológico, derrubasse uma fileira inteira de outros dominós, emocionais, psicológicos. Essa ponte entre o corpo e a mente é talvez a parte mais importante da nossa análise. Na nossa cultura, a gente tende a separar, né? Saúde física e mental. Mas no desenvolvimento infantil, elas são uma coisa só. O corpo é o palco. O corpo é o palco onde a nossa primeira noção de eu se desenvolve. E o que acontece quando esse palco parece errado para a criança? As fontes falam muito daquele menino que se percebe diferente dos outros no vestiário da escola. Esse é um gatilho potentíssimo. Pode gerar uma insegurança profunda, vergonha, inadequação. Isso pode levar a um retraimento social, a evitar situações de exposição. E esse padrão pode se cristalizar para a vida adulta. E para entender a profundidade disso, as fontes usam duas lentes, a neurociência e a psicanálise. Peraí, eu sempre associei testosterona com o lado físico, músculos, essas coisas. Mas as fontes estão dizendo que a falta dela pode afetar a personalidade de um menino? Como funciona essa conexão? Funciona porque a testosterona não age só no corpo. Ela é um neurohormônio, o que significa que ela molda ativamente o cérebro em desenvolvimento. A pesquisa mostra que níveis adequados na infância são cruciais para a maturação de circuitos cerebrais vitais. E que circuitos são esses? Basicamente, um déficit hormonal mexe com 3 áreas-chave do cérebro. A nossa central de comando, que ajuda a tomar decisões e controlar impulsos, o córtex pré-frontal, fica mais fraca. A área de memória e aprendizado, o hipocampo, também é afetada. E para piorar, o alarme de ansiedade do cérebro, a amígdala, pode ficar mais sensível. Uau! Então, em termos práticos, a criança fica com menos freio e mais pânico? Exatamente. A consequência no comportamento é uma criança potencialmente mais vulnerável à ansiedade, com mais dificuldade para ser assertiva, para se colocar. Ela pode se tornar mais retraída, medrosa. Não é uma falha de caráter, é uma consequência neurobiológica. Fascinante e perturbador. E a outra lente era a da psicanálise. Como ela entra nisso? Se a neurociência explica o hardware do cérebro, a psicanálise ajuda a gente a entender o software da experiência. Um dos textos menciona o conceito de ideal do eu, que vem de Freud e Lacan. De forma simples, é a imagem interna que a gente constrói de quem a gente deveria ser. E essa imagem vem das expectativas dos pais, da cultura. Entendi. É como se a criança tivesse um manual interno de como um menino deve ser e isso inclui um corpo que funciona de uma certa maneira. Perfeito. Agora, imagina o conflito quando a percepção do próprio corpo não bate com esse ideal. A criança olha para si e sente que tem algo errado. Para lidar com essa dor, ela desenvolve defesas. Negação, isolamento e, algo muito comum hoje, uma compulsão por comparação, que é super alimentada pelas redes sociais. É um ciclo de autoavaliação negativa. Que gera um sofrimento imenso e pode minar a autoestima por completo. Isso é muito pesado. Uma das fontes usa uma frase que me marcou. Descreve o risco de se formar uma geração biologicamente fragilizada, emocionalmente insegura e espiritualmente desorientada. É uma afirmação muito forte, e isso nos leva à pergunta: o que fazer? Para um pai ou uma mãe ouvindo isso, a sensação pode ser de impotência. É uma afirmação forte, mas o objetivo dos textos não é culpar, é capacitar. A mensagem central é que a conscientização dos pais é a ferramenta de proteção mais poderosa que existe. E essa proteção começa com o quê? Uma mudança de mentalidade? Exatamente. A primeira proposta é se tornar um observador atento. Não um inspetor, mas um observador empático. É estar ciente dos sinais sutis, um medo exagerado de exposição, uma baixa confiança persistente. É observar para entender e ajudar, nunca para julgar. E tem uma urgência nisso, né? Não é algo que simplesmente se resolve com o tempo. De forma alguma. Esse é o segundo ponto crucial, a janela de intervenção.
As pesquisas são claras, a melhor fase para agir é da infância à pré-adolescência. Nesse período, o prognóstico para uma eventual correção hormonal, sempre com um endocrinologista pediátrico, é muito melhor. E o suporte emocional também, imagino. Muito mais eficaz para prevenir que as inseguranças se tornem traços permanentes da personalidade. A atitude de esperar para ver, segundo eles, é um risco enorme. Ok, então observar e agir cedo. E no dia a dia, em casa, quais são as ações práticas? Temos que viver numa bolha? Não, e as fontes são bem pragmáticas. A ideia é reduzir a carga tóxica, não eliminar, o que seria impossível. Primeiro, na cozinha. Sempre que possível trocar potes de plástico por vidro ou aço inox, especialmente para aquecer comida. Não usar micro-ondas com plástico. Essa é uma mudança simples e de grande impacto. Certo. E alimentação? Promover uma dieta baseada em comida de verdade. Minimizar ao máximo os ultraprocessados. Isso ataca o problema em duas frentes. Reduz a ingestão de químicos e melhora a nutrição geral. E claro, lavar bem frutas e verduras. Passos bem factíveis. E o mais importante, manter o acompanhamento médico regular. Se tiver qualquer dúvida, conversar com o pediatra e, se indicado, procurar um endocrinologista pediátrico. E fica claro que o objetivo final de tudo isso vai muito além de uma questão de medida, né? O que os textos defendem é a construção de uma masculinidade saudável. Exatamente. A questão não é estética. É sobre permitir que o menino cresça com segurança no seu próprio corpo, com autoestima sólida, para que ele se torne um adulto capaz de construir relacionamentos autênticos. É sobre saúde integral, onde corpo e mente estão em harmonia. Então, fazendo uma síntese, temos fatores ambientais muito comuns e, em grande parte, evitáveis, que estão silenciosamente impactando a biologia e, por consequência, a psicologia de uma geração de meninos. E entender essa conexão é o primeiro e mais poderoso passo para a proteção. Sem dúvida. O chamado à ação que emerge de todas estas fontes é claro. A responsabilidade dos pais, quando informada e atenta, é um instrumento preventivo de um poder imenso. Não é sobre ser perfeito, mas estar presente, informado e disposto a agir. Cada pequena escolha consciente no dia a dia protege o desenvolvimento integral de uma criança. E isso levanta uma questão importante. Com certeza. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Se substâncias químicas invisíveis no nosso ambiente podem influenciar de forma tão profunda a biologia e a psicologia da masculinidade, que outras conexões sutis entre o nosso mundo moderno e o nosso desenvolvimento interior a gente ainda não está percebendo?